Alô, alô, alô! Aqui para falar das novidades do à la carte essa semana. Bom, eu vou começar falando de um filme da semana passada, O Marido da Cabeleireira, que é um filme que eu gosto muito. Você já assistiu? Se você perdeu o cardápio da semana passada, se você ainda não assistiu, comece por esse, que é um romance francês. Sabe aquela coisa? Amor full, paixão, pá! Filmaço, filme emocionante, muito bem filmado, com interpretações memoráveis de Jean Roquefort e Ana Galliena, e ainda uma trilha sonora muito especial. Essa semana vou começar com um filme francês, Vida de Família, dirigido por Jacques Doillon, um cineasta aí de uma longa carreira. O personagem principal é interpretado por Sami Frey, um ator que fazia muitos filmes dos anos 70, 80. Ele interpreta esse homem que está num segundo casamento e a sua esposa tem uma filha, já perto ali dos 20 anos. Mas ele mantém ainda uma certa relação com o seu casamento anterior, especialmente por causa da filha, que é uma menina de 10 anos que ele gosta muito e com quem ele tenta manter um relacionamento, embora seja difícil. A menina não reage muito bem ao pai, né? Natural, né? Mora com a mãe, que com certeza deve falar mal do pai. E ele está sempre tentando estabelecer essa relação, que acaba gerando um certo ciúme na relação onde ele vive agora, com a enteada que ele tem. Uma curiosidade especial desse filme é que Juliette Binoche interpreta justamente essa filha mais velha. No começo, sua carreira, já linda, é claro, e muito talentosa. Um filme que teve bastante sucesso na época, participou de muitos festivais e a gente está trazendo de volta um filme que há muito tempo não passava no Brasil. Vida de Família. Agora, um filme daqueles Como Agarrar um Milionário. Uma daquelas comédias levemente musicais, sensacionais, que só o cinema americano era capaz de fazer nos anos 50. Esse filme é dirigido até por um cineasta de origem francesa, Jean Negulesco, e tem três das mulheres mais badaladas na época: Marilyn Monroe, Betty Grable e Lauren Bacall. E uma coisa curiosa, né? Com essas três divas no filme, todas as histórias que a gente lê a respeito da filmagem mostra que a Lauren Bacall e a Betty Grable, que já eram muito famosas, mas enfim, contrastando com Marilyn Monroe, tiveram uma relação muito amistosa, muito parceira. A Marilyn Monroe, embora fosse linda, deslumbrante, talentosa, era muito insegura. Errava falas, dificultava muito a filmagem, mas mesmo assim as outras duas davam a maior força. E aí a gente tem esse filme delicioso que conta a história dessas três amigas, são modelos em Nova York, bonitas, charmosas e cansadas de ter namorados imbecis, pobres. Decidem alugar um apartamento para elas conseguirem conquistar um milionário cada uma. E é claro que as histórias não vão dar exatamente como elas imaginavam. Uma delícia de filme, divertido, irônico, engraçado, bem feito. E um detalhe, esse foi um dos primeiríssimos filmes a usar a tecnologia CinemaScope, que tinha sido inventada pela Fox, que é a produtora e distribuidora desse filme, e o CinemaScope foi a possibilidade de alargar a tela. Até hoje a gente assiste filmes de CinemaScope, hoje em dia eles têm outro nome. Então o CinemaScope era essa tecnologia. E aí, se você prestar atenção, você vai ver que várias das cenas, os atores ficam mais distantes, justamente porque o CinemaScope, ao alargar, permitia que a imagem ficasse muito mais larga na tela, e naquela época, né, os cinemas eram enormes, com telas muito grandes, para aproveitar na filmagem já se fazia a mise-en-scène, a direção, mudando um pouco isso, afastando mais os atores. A Lauren Bacall, no seu livro de memórias, conta muito sobre essa novidade que mudava, né? Antes do CinemaScope, a imagem já era horizontal, mas ela era mais apertada. Então as cenas eram mais próximas. Presta atenção nesse pequeno detalhe técnico, mas que influencia a atuação e também o desenrolar da filmagem. Como Agarrar um Milionário. Auschwitz é um documentário holandês de 2021, inédito no Brasil, onde a diretora conta a história da sua mãe, que foi uma mulher que passou pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha nascido em 1926, portanto era relativamente jovem quando começou a Segunda Guerra Mundial, e ela foi deportada para um campo de concentração e sobreviveu. E hoje, já uma senhora de muita idade, ela praticamente não sai de casa porque ela recorrentemente tem um pesadelo no qual ela não consegue voltar para casa. E com esse medo, quando está acordada, ela acaba ficando em casa. E a diretora vai, através de conversas com a sua mãe, conseguindo que ela aos poucos vá contando histórias. E a gente vai, de um lado, ter essas lembranças desse passado terrível, mas ao mesmo tempo uma mulher de idade com um humor, com uma ironia muito sofisticada. O filme intercala material de arquivo e algumas outras imagens nesse documentário de uma filha com a sua mãe, portanto, onde existe uma certa intimidade, falando de um momento tão tenebroso da história da humanidade, mas também
da vida que segue, da vida que seguiu e de quanto que aconteceu na história dessa mulher que conseguiu enfrentar e sobreviver a tal período. Auschwitz, da Holanda, um documentário inédito no Brasil. Agora um filme diferente. Malci é um filme inédito no Brasil, francês, do ano passado, dirigido e estrelado por Charlotte Scholler, acho que é assim que fala. É uma história seguinte: a personagem Babette, interpretada pela diretora, mora num pequeno apartamento em Paris que ela acaba tendo que dividir com esse refugiado congolês que fala um francês péssimo, aquela situação esquisita, mas vai ficar ainda mais esquisito quando um rato de laboratório, o tal do Moacir do título, aparece nesse apartamento e vai virar com a vida deles de cabeça para baixo. É um filme bastante diferente, um filme um tanto quanto insólito, curioso, mas ele é curtinho, tem 75 minutos, se você tiver afim, vale a pena você assistir. É um filme diferente, Moacir, de Charlotte Scholler. Como na semana passada terminou a série polonesa Caçando Mariposas, essa semana trazemos para vocês o primeiro episódio de uma minissérie de 4 capítulos italiana chamada Love Club. A história aqui é sobre essa casa noturna que fica na periferia de Milão e que é um ponto da comunidade LGBT. Temos 4 personagens principais, cuja vida orbita ao redor dessa casa noturna, que está com problemas financeiros e ameaçando de fechar. E a gente então vai acompanhar a vida durante o dia e durante a noite desses 4 personagens e dos muitos outros personagens com quem eles convivem. É uma série bem potente nesse universo, inclusive os 4 autores da série são 4 pessoas que tinham já muito prestígio nessa comunidade, já tinham escrito outros trabalhos e se reuniram para fazer essa série que fez muito sucesso na Itália e a gente está trazendo. Love Club, primeiro capítulo. Olha só, 5 filmes para você escolher. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.